Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atualidades. Gente, preparem-se, tem concurso à vista. Olha só, não percam também as novidades aqui do canal do Doutor Concursos, porque nós estamos preparando vários materiais legais para vocês. É importante que vocês vão acompanhando. Com esse cenário de pandemia, as coisas estão mudando, então fica sempre atento aqui porque o canal vai sempre postar coisas bem interessantes, bem legais, vídeos preparatórios, enfim, toda e qualquer estrutura que a gente puder oferecer para vocês irem bem nos concursos, tá legal? Vamos começar essa nossa aula de atualidades essa semana pedindo para você, como a gente faz toda semana, a gente sempre fala e o pessoal participa conosco, deixa o joinha, inscreva-se e compartilhe os vídeos nos seus canais, nas suas redes sociais, aonde você achar legal. O importante é a gente divulgar para o maior número de pessoas possíveis que os concursos são uma realidade, vão voltar, estão voltando e que uma vaga dessas é sua. Tá legal? Vamos começar então. Essa semana a gente não teve muita coisa internacional, não. Teve mais focada aqui no âmbito nacional e é por isso que eu queria debater esse tema com vocês. Essa semana a FENAGE divulgou, então, um relatório falando sobre a violência contra jornalistas no ano de 2020. Há mais de 20 anos a FENAGE, quem é a FENAGE? A FENAGE é a Federação Nacional dos Jornalistas. A FENAGE faz um estudo em todo o Brasil, pesquisando casos e situações onde veículos de imprensa ou jornalistas, no exercício da profissão, sofreram algum tipo de ataque, vamos colocar. E vão ataques, desde ataques físicos mesmo, durante a redação, durante uma reportagem, por exemplo, aquelas interrupções ao vivo que a gente vê. E o ano passado isso aconteceu com bastante frequência, a gente sabe disso, o relatório demonstrou. Até jornalistas que são sequestrados, jornalistas que são mortos durante a realização de suas investigações, de suas pautas. Há mais de 20 anos a FENAGE divulga todo ano esse relatório. E 2020 foi um ano sem precedentes. Bateu todos os recordes. 2019 os dados já eram ruins, foram registrados em 2019, se não me engano, acho que 208 casos. Isso, vou conferir, 208 casos. Só em 2020 foram 428 casos, um aumento aí de 105% nos casos de ataques a veículos de comunicação. Quem mais sofreu foi o pessoal que estava no telejornalismo. Quem é do telejornalismo de rua, principalmente. Jornalistas, cinegrafistas que estavam acompanhando, seja no Sudeste, o relatório também dá por regiões territoriais, regiões do Brasil. A região do Sudeste foi a mais afetada, principalmente as capitais Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. E também houve ataques virtuais, ataques pela internet, ataques com ofensas pessoais, ameaças de morte, ameaças a veículos de comunicação e a jornalistas em si. Veja, há um processo de desqualificação da notícia. Essa é a grande reclamação. Dizendo que aquela notícia é falsa, que aquela notícia é inverídica, que aquilo é fake news, etc, etc. Sendo que é o contrário, né? Os veículos de imprensa trabalham para combater as fake news. Vocês que estão estudando para os concursos têm que ficar muito antenados a isso, principalmente essas relações na balança que existem, essa posição ideológica que está surgindo cada vez mais entre os veículos de imprensa e os órgãos oficiais de governo, seja nas esferas municipais, estaduais e federais, tá? Ou seja, nós estamos diante de situações fora da normalidade. As intimidações a jornalistas já não são de hoje que elas acontecem. Elas vêm há muito tempo. Mas 2020 foi um ano atípico, fora do comum, e que infelizmente vai entrar para a história como o pior dos anos para esse tipo de informação. Esse relatório é bem vasto e ele é distribuído, ele existe à disposição na internet e ele mostra algumas informações, ele dá algumas informações que fazem com que a gente comece a refletir como que acontece hoje o processo de escolha das pessoas dentro do ambiente virtual de informações e como que elas interagem com o processo informacional. Vocês sabem, a minha graduação é em jornalismo, eu sou jornalista profissional. Não atuo diretamente aos veículos, mas sou professor de jornalismo. E tenho acompanhado exatamente essa desqualificação, esse processo lento de desqualificação do trabalho jornalístico, principalmente as reportagens que são relacionadas a governo. Claro que há um contexto também sociológico e político por trás de tudo isso, mas que não deixa de ser preocupante, não deixa de ser alarmante
e ao mesmo tempo faz com que a gente fique meio que refém um pouco dessas tendências ideológicas. Cada um, de uma certa forma, puxa a sardinha para o seu lado. O fato é que são trabalhadores, são pais de família, são profissionais que estão no mercado há muito tempo, mas que infelizmente acabam, por conta de todo esse contexto político que nós estamos vivendo, sendo atingidos por conta disso. O relatório da FENAGE aponta que grande parte dos ataques partiu, inclusive, do próprio governo federal. É claro que não somente da presidência da República, mas de vários outros órgãos. E, de uma certa forma, com um processo de desqualificação da informação. Claro, veja bem, claro que existem aqueles veículos de comunicação que se posicionam ideologicamente a favor ou contra, estão se posicionando a favor ou contra as políticas governamentais. O que não justifica em absolutamente nada a agressão praticada contra esses jornalistas. Olha, veja, 24,44% foram casos de televisão, repórteres de TV que foram atacados durante o exercício de suas pautas. Tivemos o caso em 2020 também, lá no Rio de Janeiro, dos soldados do Crivella, que estiveram lá ameaçando, que ameaçavam, procuravam os links que faziam reportagens de uma certa forma contra o governo municipal do prefeito Crivella, e que essas pessoas foram atacadas. Enfim, é uma informação para você guardar, para você acompanhar, e que a gente vai sempre trazer essas informações frescas para vocês. O fato é que há sim um ataque muito grande orquestrado aos veículos de imprensa. Independentemente de posições políticas ou ideológicas, o fato é que isso é muito importante para a sociedade como um todo. E provavelmente os dados, os quesitos aí de informação vão ser cobrados de vocês nos concursos. Na esteira também do âmbito nacional, nós tivemos na semana passada a divulgação de um mega vazamento de dados sem precedentes na história. E que foram 2 vazamentos de dados extremamente nocivos aos dados do consumidor, aos dados do cidadão comum. Órgãos de defesa do consumidor estaduais fizeram, inclusive, interpelações ao Serasa Experian, que é uma das empresas que consulta a nossa vida financeira e que dá ranking, inclusive, que estabelece os rankings de pontuação, oferece para você propostas de parcelamento, para quem você está devendo, etc. Mas os dados, originalmente, na primeira suspeita, teriam vazado dos bancos de dados destes veículos, desses órgãos que cuidam da vida financeira do consumidor. A Serasa Experian já negou no meio da semana que não foi um vazamento deles, que os dados vazados não foram deles. Mas aonde está o problema e onde eu quero chegar? E por que é importante você saber dessa informação, tá? Olha só, existe uma Agência Nacional de Proteção de Dados que foi criada em 2019. E essa agência, em 2020, se não me estou enganado, entre 2019 e 2020. E que essa agência nacional está trabalhando justamente para manter uma política coesa e correta na garantia dos dados pessoais. Ou seja, estabelecendo novas políticas nacionais para que, quando você estabelece uma relação de consumo, os teus dados sejam utilizados somente naquela transação. E que não fique, inclusive, armazenado em banco de dados quando você vai preencher um formulário A, B ou C. Esses dados são utilizados por golpistas. E é o que aconteceu. Não se tem uma precisão exata de por quanto tempo esses dados ficaram disponíveis na internet. E foram dados de muitos milhões, mais de 200, se não me falha a memória, mais de 200 milhões de brasileiros. É um número assustador, mas foi um número alto, tá? De pessoas que tiveram vazados. Deixa eu até ver o que eu tinha colocado aqui, um videozinho mostrando quais são os dados principais. Veja, são 223 milhões de CPFs. Vou até voltar para a gente continuar acompanhando aqui um texto. 223 milhões de CPFs com dados de pessoas que já até morreram. Claro, você vai falar, mas peraí, Arnaldo, 223 milhões, a gente não tem isso, às vezes, em população. Não, calma lá. Foram dados que foram utilizados de pessoas, inclusive, mortas. Pessoas que já faleceram, que tiveram seus dados utilizados. Como se a pessoa estivesse viva. E aonde que eu quero chegar? Por que isso é importante você analisar e estudar para concurso? Por quê? Porque esses dados são utilizados para aplicação de golpes. Ou seja, a periculosidade dessa informação diz o seguinte: você pode se fazer passar por uma outra pessoa, abrir uma conta no banco, fazer empréstimo consignado ou fazer um empréstimo qualquer numa instituição bancária, cometer crimes em nome de outras pessoas, certo? E na hora da punibilidade, quem vai ser responsabilizado não é o falsário, é a pessoa física que existe que está com esses dados. São essas pessoas que estão sendo vitimizadas.
Não somente as pessoas, mas as empresas também. Esse vazamento foi tão amplo que dados sigilosos de empresas vazaram. Números de CPF, os contratos sociais, a quantidade de dinheiro que essas empresas possuíam armazenadas, inclusive como capital financeiro de giro, enfim. São muitos e muitos vazamentos. São os maiores vazamentos da história do Brasil. Algo assim inédito nunca aconteceu. O fato é que a gente fica à mercê hoje justamente de meios eletrônicos. E durante a pandemia, isso aconteceu com muito mais força do que a gente pode imaginar. Por quê? No estado de pandemia, o consumidor estava em casa e começou a consumir pela internet. E esses dados foram sendo vazados, foram sendo distribuídos e vendidos. 40 milhões de empresas tiveram todas as suas informações divulgadas através de vendas de bancos de dados para golpistas que podem agora, de posse dessas informações, utilizar essas informações para cometer seus crimes. São aqueles crimes em que você recebe, por exemplo, uma ligação telefônica dizendo que você está devendo para alguma empresa e você na verdade não está. E você, com medo daquele processo, entra em contato com essa empresa de fachada e tenta negociar essa dívida achando que o seu nome vai ser sujo. Ou até mesmo compras realizadas em cartões de crédito ou meios de pagamento em que descontam das suas contas, porque as pessoas possuem não somente os números das contas, mas as senhas também. Então essa outra ponta do golpe acontece com muito mais frequência. Isto vai de encontro, ou vai ao encontro, das políticas nacionais que deveriam estar sendo gestadas por essa Agência Nacional de Proteção de Dados. E claro, de cada um de nós que possuímos os nossos dados, que somos donos dos nossos dados pessoais, optarmos, na hora de realizar uma compra ou de fazer algum cadastro, de termos esse dado armazenado no banco de dados ou não. Essa facultatividade deveria estar clara, implícita, transparente na hora dessa relação de consumo, coisa que não tem acontecido e coisa que infelizmente as empresas ainda não mudaram a sua política interna. Nós tivemos, inclusive, na semana passada, como no vídeo da semana passada, eu até anunciei para vocês que a política do Facebook para o WhatsApp estava mudando, justamente para que eles pudessem utilizar os nossos dados para vender esses dados para outras empresas e a gente ser atingido por propagandas, por marketings abertos e gerais que fariam com que a gente tivesse uma fragilidade diante da utilização daquele tipo de aplicativo. Ou seja, a população é que acaba sendo lesada. Mas vai do ponto de vista jurídico, de ações agora dos órgãos de defesa, inclusive para tentar descobrir de onde é que vazaram, porque não existe uma única fonte, mas como que essas informações estão à disposição, e mais, mudar as formas de utilização dos dados pessoais dos consumidores na compra. A OAB, por exemplo, fez questionamentos, a própria Serasa Experian e a outros órgãos de governo solicitando celeridade e agilidade na informação, no sigilo e na manutenção desses bancos de dados. São informações que você precisa saber, que você precisa estar antenado, porque isso vai cair provavelmente nos concursos futuros que vão vir por aí, tá legal? E aí nós tivemos a última informação, também que é mais ou menos nacional e internacional, que foi a divulgação do relatório da ONG Transparência Internacional, que publicou o IPC. O que é o IPC? O Índice de Percepção de Corrupção, de forma global. Tá? Esse mapinha que a gente está vendo aqui no canto superior aqui da tela, ele está mostrando mais ou menos para nós, para a gente ter uma noção, as áreas em vermelho são os países em que mais apresentam índices de corrupção, e as áreas em amarelo são as que menos apresentam índice de corrupção. Esse índice, ele varia de 0 a 100. Ou seja, 0 significa o país percebido como altamente corrupto. E aí, vermelho. E o 100, ou mais próximo de 100, são os países que possuem pontuação que dizem que o país é um país confiável. São as áreas em amarelo, que não representam tanto risco. O Brasil ficou na 94ª posição desse ranking, inclusive abaixo da média dos países da América Latina e principalmente bem abaixo dos países que compõem o G20, ou seja, as 20 maiores potências econômicas do mundo, que automaticamente fazem políticas internacionais, políticas internas, desculpa, para evitar a corrupção. O Brasil ficou com nota 38, de 0 a 100, nota 38. A média da América Latina foi 41 e a média mundial 43. Veja, países muito desenvolvidos
normalmente possuem índices muito mais próximos de 100 dentro desse tipo de informação. Que vão constar como Dinamarca e Nova Zelândia com 87 pontos, a Finlândia com 86, Singapura, Suécia e Suíça com 85. Agora, do outro lado, lá que na ponta, mais próximo da gente, as piores avaliações são Venezuela com 16, Iêmen com 15, Síria com 13, Sudão do Sul 12 e Somália com 9. Ou seja, a corrupção estaria engendrada, enraizada nesses países. É bem verdade que essas informações também geram uma espécie de conflito com políticas nacionais internas desses países. Por quê? O que o relatório atribui? Atribui que esse índice de percepção de corrupção entre esses 180 países, que acontece desde 95, dá para nós um meio que norte para saber as ações que os países estão tomando para evitar escândalos de corrupção. E em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal. É claro que nos anos anteriores o Brasil tinha posições melhores, porque aparentemente a sensação de que estava havendo uma punição a práticas corruptas se dava, por exemplo, a Operação Lava Jato, a participação às vezes do ministro Sérgio Moro à frente de algumas ações, ou até o deslinde e a punibilidade que houve de alguns agentes públicos e da iniciativa privada para conter esse tipo de avanço da corrupção. Então, nos últimos 5 anos, o Brasil apresentou números positivos. De 2019 para 2020, esse é um outro gráfico, e esses concursos adoram esses gráficos nesse sentido. Fala a verdade, você que já prestou concurso, naquela parte da atualidade sempre tem as análises de gráfico, né? Pois é, observem bem como que esses gráficos vão conversar com você. A nossa percepção dá, em grande parte, por conta dessas ações governamentais ou jurídicas que foram feitas e realizadas, dizendo que nós estávamos no caminho certo ao combate à corrupção. A participação também do STF, de uma maneira geral, como uma espécie de guardião da Constituição. Porém, nos últimos anos, e especificamente nos últimos dois anos, esse índice tem baixado e o Brasil perdido essas posições. Sejam por conta de escândalos envolvendo membros do governo federal e todas as nossas informações que são divulgadas na imprensa todo dia podem contribuir para que essa percepção da informação, essa percepção da corrupção ainda seja muito baixa ou não esteja evoluindo da forma como deveria. Não se tem realmente um dado específico estatístico que modifique de uma maneira geral, todas as políticas internas. Não, é mais um termômetro, certo? Para que nós, como moradores e cidadãos brasileiros, possamos saber e entender um pouco mais de como que a visão internacional se dá no âmbito do combate à corrupção. Essa informação é importante. O que pode cair, por exemplo, num concurso para você? Veja, 2020 foi 2021, né, foi divulgado um relatório de uma entidade internacional dizendo da percepção popular em relação à corrupção. O Brasil aumentou ou diminuiu no ranking? Nós caímos no ranking, na verdade, né? Não ficamos mais próximos dos países desenvolvidos, nós retrocedemos mais perto de países que possuem grandes problemas de corrupção em várias escalas. Nas esferas do jurídico, do legislativo, do judiciário, do executivo. Então, são várias e várias condicionantes que estão envolvidas nisso. Mas eu trouxe essa informação importante para que você saiba dela e fique prestando atenção justamente nessas questões de dados internacionais e essas percepções que acontecem de tempos em tempos, divulgadas por órgãos internacionais que influenciam na nossa vida e nas políticas nacionais. Tá legal? Por enquanto é só, a gente espera que vocês estejam bem, essa pandemia vai acabar, todo mundo daqui a pouco vai tomar sua vacina e a gente torce para que a gente tenha aí bons estudos e bons concursos daqui para diante, tá certo? Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e converse com a gente, escreva pra gente. Diga o que vocês estão achando desse conteúdo, se vocês estão gostando, se está tudo certo e se você está estudando legal para os próximos concursos, tá legal? Um grande abraço, pessoal, a gente se vê até semana que vem, até lá, valeu!